Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Quero Saber, Graça e Paz. E a pergunta que nos foi feita hoje é: o que é pecado? A palavra pecado no original significa errar o foco, ou seja, errar o alvo. A Bíblia, ela nos ensina que toda atitude que o homem tem em relação à não obediência aos mandamentos de Deus e aos seus decretos é chamado pecado. Sendo assim, nós entendemos que pecado é desobedecer a Deus. Nós vamos encontrar também na Bíblia a palavra pecado no singular e pecados no plural. Estas duas palavras ela têm o mesmo significado, que é errar o alvo, mas elas descrevem condições ou estados diferentes em relação ao homem. Eu vou dar aqui para você um exemplo para você entender de pecados e pecado. O pecado no singular significa o estado em que o homem se encontra ao nascer, ou seja, após a queda do homem no jardim do Éden, o pecado ele entrou no mundo, fazendo com que todo homem se tornasse pecador. Nós chamamos isto de pecado original, ou seja, o pecado que nós herdamos dos nossos pais, Adão e Eva, desde lá do princípio, lá em Gênesis. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, ele diz o seguinte: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Isso é o pecado herdado pelos nossos pais. Já os pecados no plural é o estado de desobediência aos mandamentos e da lei moral do próprio Deus. Eu posso dar aqui para você alguns exemplos desses pecados. Sobre a mentira, a cobiça, o adultério, não devemos fazer imagem para nós de escultura e por aí vai. Né? Os pecados eles são frutos do pecado original, os quais eles produzem e são produzidos pela própria carne. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, ele dá uma relação para a gente dos pecados da carne, ou chamados frutos da carne. E quais são esses? São a prostituição, a impureza, a lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, brigas, contendas, dissensões, iras, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas. E ele ainda diz o seguinte, que todas as pessoas que praticam isso, elas não vão herdar o reino de Deus. Com a entrada do pecado no mundo, veio a morte para todo ser humano. Além do pecado destruir o homem, ele também mata. O pecado ele tem um custo muito alto para o ser humano. O próprio apóstolo Paulo, ele diz nas suas cartas aos Romanos que o salário do pecado é a própria morte. Mas eu tenho uma novidade para você e eu tenho uma notícia muito boa para você. É que Deus, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, ele escolheu um povo para si desde a fundação do mundo, para que por meio do seu Filho, Jesus Cristo, redimisse um povo, resgatando ele da condenação eterna e proporcionando em Cristo Jesus uma vida eterna na presença de Deus. Em Cristo, nós somos libertos do pecado e vivos para a vida eterna. Isso é exatamente o que o pecado nos traz: desgraça, destruição. Mas em Cristo Jesus, nós somos salvos e libertos. Eu espero que tenha trazido uma clareza para você em relação ao que é pecado e que Deus possa estar te abençoando grandemente. Nós nos encontramos nos próximos vídeos. Continue mandando as tuas perguntas, as tuas dúvidas e coloque aí no comentário dos vídeos e nós teremos o maior prazer em te responder. Que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.